Muito bom dia, Beth, mais uma vez, bom dia a todos. Vocês estão vendo que esquenta mesmo, né, gente? A gente chega aqui, vai passando, o senador gentilmente veio falar com a gente aqui. A gente estava com a expectativa até hoje também de falar com o senador Eduardo Braga. Ele ligou para ele avisou a nossa produção aqui que está com enxaqueca. A gente ainda não sabe nem se ele vai vir presencialmente à reunião de hoje, mas também aqui com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, já participou com a gente uma vez. Senador, o senhor, que daqui a pouco se encaminha lá para a CPI, antes da gente falar do depoimento de hoje, explica para a gente que confusão foi aquela ontem, que houve com acordo, teve acordo com quem, não teve, por que tanta discordância logo após sair da tal reunião secreta? O que ocorreu lá dentro? Não, eu acredito que nós tomamos uma decisão que vai nos levar, eu acho que a um impasse, não é? Nós já temos uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde aquela chamada CPI do Cachoeira, em que há um impedimento de que governadores sejam convocados para participarem de depoimentos em CPIs. É bem provável que, mais uma vez, o Supremo venha atender aqueles que, individualmente ou coletivamente, recorram a isso. Segundo, o que nos interessa, na verdade, é investigar os fatos, se houve ou não aplicação. Em muitos desses casos, sequer os governadores estão citados. Então, talvez nós devêssemos ter sido mais criteriosos no sentido de que poderíamos convocar, talvez, ordenadores de despesa, os secretários de saúde, os secretários de finanças, antes de fazer um convite direto aos governadores, uma convocação direta aos governadores. Mas, paciência, isso foi aprovado, vamos aguardar quais serão os desdobramentos. Senador, a gente parece que o doutor Dimas Covas já chegou, né? Ele é o depoente de hoje. A gente tem imagens, então, de agora a pouco. Ó, o doutor Dimas Covas chegando, parece, na comissão. A gente, então, vai ser o mais rápido possível aqui nessa sua entrevista, né, senador? E aproveitando a chegada do próprio diretor aí do Instituto Butantan, queria saber qual a expectativa para esse depoimento de logo mais aí na quarta semana da CPI. Bom dia. Bom dia. Eu acho que esse é um dos depoimentos mais importantes, não é? Primeiro, pela importância que a vacina produzida pelo Butantan está tendo hoje no Brasil. Ela é responsável pela esmagadora maioria de doses que estão sendo administradas à população brasileira. Segundo, ele tem uma história para nos contar aqui que nós queremos saber se coincide ou não com a história que foi contada pelo ministro Pazuello, especialmente no que diz respeito àquela promessa de compra de 46 milhões de doses, a suspensão no dia seguinte daquela compra e se isso de fato aconteceu e se aconteceu por meios oficiais. A outra questão que ele vai poder nos ajudar é dizer se essas declarações desencontradas, equivocadas, dadas pelo presidente e por integrantes do seu governo contra a China, levou a algum tipo de prejuízo na elaboração de nova quantidade de vacinas e na administração dessas vacinas. Eu estipulo que esse seja um dos depoimentos mais importantes que a CPI vai colher ao longo desse período. Senador Otávio Guedes, aqui do Rio de Janeiro, bom dia. Senador, o senhor é de oposição, mas eu vou pedir fazer um exercício de me explicar a lógica da bancada governista na CPI. Dos 9 governadores convocados, 7 são simpáticos ao governo Bolsonaro. Do Amazonas, Santa Catarina, Tocantins, Roraima, Distrito Federal, Amapá e Rondônia. São simpáticos. E a tese bolsonarista é que a culpa é dos governadores, que eles roubaram o dinheiro que o governo federal mandava. Mas como é que você vai se perguntar isso para um governador que é simpático a Bolsonaro? O que eles estão querendo? Você, como membro da oposição, entende? Veja, na verdade, o objetivo da bancada do governo na CPI, desde o primeiro momento, é desviar o foco principal,
que é exatamente estabelecer qual a responsabilidade do governo federal nessa tragédia sanitária que nós estamos vivendo no Brasil. Acho que eles não mediram, não pesaram adequadamente a situação relativa aos governadores de estado. Por outro lado, eu entendo também que havia uma expectativa deles que pudessem pegar um número maior de governadores que são do campo mais oposicionista ao presidente Bolsonaro. E, na verdade, aquela tentativa de, ao invés de nós discutirmos o mais importante, que é a vida humana, o que está acontecendo hoje no Brasil, é debater essa questão dos gastos dentro de uma visão moralista, não é? E que me parece que deu uma confusão muito grande para o lado deles. E tem mais, foi pouco cuidadosa. Aí eu próprio faço minha autocrítica. Eu acho que a decisão não foi uma decisão realmente pensada. Há governadores ali naquele meio, independentemente de quem seja, que não estão sendo investigados. O mais adequado, até por conta da decisão que o Senado já tomou anos atrás, seria que nós chamássemos os ordenadores de despesa, os secretários de saúde, de finanças, para que eles pudessem se manifestar sobre processos que, inclusive, já estão muito adiantados, né? Eu espero que nós possamos aí rever essa decisão, repensar, pelo menos no que diz respeito aos prefeitos, e aguardar a decisão do Supremo. Senador, bom dia. Ana Flor. A gente já sabe que é possível fazer um cálculo sobre quantas pessoas teriam sido salvas, e isso os especialistas vão fazer, com as doses da vacina da Pfizer, se elas tivessem chegado em dezembro e até março desse ano. Agora, hoje, esse depoimento pode ajudar a mensurar se a vacina Coronavac poderia ter chegado antes, quanto mais de vacinas nós teríamos se o governo federal tivesse apostado e não jogado contra a vacina do Butantan? Eu acredito que sim, eu acredito que o presidente do Butantan deve vir preparado com dados que apontem exatamente o quanto nós deixamos de produzir por conta dessas idas e vindas do governo em relação à China, por conta de todo esse debate pseudo-ideológico que aconteceu em relação às vacinas chinesas. E se nós somarmos isso às vacinas da Pfizer e somarmos a possibilidade de que o isolamento social adequado teria poupado muitas vidas, nós vamos ver que no Brasil muitas pessoas perderam a vida desnecessariamente, que medidas adequadas, baseadas nas orientações sanitárias, poderiam salvar muitas vidas. Eu creio que sim, que o Dimas Covas tende a fazer um depoimento muito relevante para o nosso relatório. Senador, sobre o seu estado, é a segunda vez aí, ou terceira já, que Pernambuco começa a ter mais um pico de casos. Foi um dos primeiros estados, a capital Recife teve também, ainda no ano passado, esse estouro de casos. O timing das vacinas no Brasil, o senhor falou aqui que acredita sobre a Coronavac, os contratos do governo de forma geral, eles podem, de alguma forma, ter influenciado nessa quantidade de mortes e casos que vem ocorrendo no seu estado, e o que está sendo feito lá neste momento, a atuação, a parceria entre governo federal, estado e municípios, na sua visão, neste momento, está finalmente funcionando? Veja, eu entendo que, obviamente, que se nós tivéssemos adquirido as vacinas em tempo hábil, se agora mesmo nós tivéssemos à disposição do Brasil as vacinas da Sputnik V, que estão ainda em análise na Anvisa, só o Nordeste adquiriu 37 milhões de doses e até agora nós não temos uma definição para essa utilização, tudo isso teria influenciado. Acho que no caso do governo de Pernambuco, e eu sou insuspeito para falar, porque não faço parte do governo, adotou muitas medidas adequadas, especialmente no ano passado. Eu acho que nesse ano houve um processo em que essa pressão
não é, daqueles que não querem o isolamento social, a pressão dos comerciantes, a pressão, enfim, está conduzindo, como está conduzindo em outros lugares, a uma enorme dificuldade de se praticar o isolamento social. E a conta está chegando, não é? Pernambuco esteve bem, até bem pouco tempo. Dentre esses estados que fizeram quarentena recentemente, eu acho que foi um dos que não fez pelo tempo necessário. Eu, inclusive, conversei com o governador, dei minha opinião, mas, afinal de contas, quem está acompanhando no dia a dia são eles. E eu acho que nós vamos pagar uma conta grande. Aliás, nós só não, o Brasil inteiro. A terceira onda é uma realidade e eu não quero ser pessimista, quero pedir a Deus que eu esteja errado, mas eu acredito que nós vamos viver uma situação extremamente difícil e sem vacinas. Que a gente esteja mais preparado dessa vez. Muito obrigado, senador, por participar com a gente aqui. A gente perto dos senadores, mas com distanciamento aqui para poder fazer esse esquenta. Uma boa reunião para o senhor hoje lá, que a gente consiga ter mais declarações importantes para essa CPI. Volto contigo, Beth, com os colegas. Muito obrigada, Vinícius. Muito obrigada também, senador Humberto Costa. Lembrando, né, Vinícius, que o dia, senador, o dia hoje é quente, né? Entrevista importante, o diretor do Instituto Butantan, doutor Dimas Covas. A gente viu imagens agora há pouco que ele já está aí no local. Daqui a pouquinho, então, começa esse depoimento, encerrando a 4ª semana. Agradeço muito, senador. Agradeço muito, Vinícius. Acompanha tudo aqui na Globo News. Bom dia aos dois.